João capítulo 7. Eu quero dar continuidade nessa minha série, para a gente falar sobre os rios do Espírito. João capítulo 7. Se você já chegou, diga amém. Se você ainda não chegou, diga espera por mim, pastor. João capítulo 7, verso 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Ou seja, as portas já estão abertas. Tudo que você precisa já está em Jesus. Ele é a solução da nossa vida. Ele chega naquele grande dia, no dia da festa, se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Ele disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem é que te pede água, aleluia, essa água que você bebe não tem mais sede. No verso 38 ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, baseado na verdade, do seu interior fluirão rios de água viva. É muito interessante. Você vê lá em Salmo 46 dizendo que há um rio, no singular, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É como se esse rio de Deus, que nasce na presença de Deus, passa através de mim e de você, e através de mim e de você, rios são produzidos. O rio da presença de Deus, ele passa através de mim e de você, e há um rio de prosperidade que vem através de você, há um rio de alegria, há um rio de paz, há um rio que alegra a cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? A igreja é a cidade de Deus. Há uma multiplicação da presença de Deus, aleluia. Quando nós estamos sensíveis a essa verdade, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Se você crê nessa noite, diga amém. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E a gente tem visto, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Diga: eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Olha só o que diz na Bíblia a mensagem, diz: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Não dá para a gente viver numa época como essa sem a amizade do Espírito Santo. É desejo de Deus ser teu amigo. É desejo de Deus confiar a você segredos. A Bíblia diz que Ele dá da sua intimidade àqueles que o temem, aqueles que o respeitam, aqueles que o honram. E nós estamos aqui como uma companhia de pessoas que honram a Deus, que sabem o que é temer a Deus. Quem é que está comigo? E é para mim e para você que ele quer descortinar, Ele quer abrir o véu. A palavra revelação, apocalíptico, da onde a gente tira lá Apocalipse, diz lá que é um descortinar. Sabe quando você não sabe o que fazer e você pede ajuda ao Espírito Santo e de repente descortina, e de repente abre? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo a cada momento da nossa vida, gente. Nós falamos que a incessante comunicação com Deus faz o rio continuar fluindo de maneira pura, desde a sua fonte até chegar onde deve chegar. O que mantém o rio da presença de Deus puro na nossa vida? A comunicação incessante com Deus. E é isso que eu quero falar com você hoje: oração para a comunhão. Diga: oração para a comunhão. E uma das ferramentas que Deus nos dá para cultivar o nosso relacionamento com Deus é a oração. Quantos aí sentem prazer em orar? Sabe aquele momento que você separa para Deus, ou no momento que você está no táxi, ou no momento que você está no ônibus, ou no momento que você está no banco, ou no momento que você está em casa, e você sente aquele desejo de orar, e você para por alguns minutos só para responder a Deus, pelo prazer de responder a Deus. Nada forçado, nada porque eu tenho que fazer. O relacionamento com Deus não é forçado. O relacionamento com Deus flui de um deleite. Você lembra lá de Adão? Adão estava no jardim do Éden. A palavra jardim significa algo cercado, algo protegido.
Deus protege o deleite que você tem no teu espírito por Ele. Ele coloca você dentro de um lugar onde há uma proteção do deleite, do prazer, de você ser apaixonado por Deus, de você querer falar com Ele, de você buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Há um prazer nosso. Isaías capítulo 26, verso 8, verso 9, diz que há um desejo na nossa alma por mais de Deus. Quantos aí querem mais de Deus? Aleluia. Há um desejo, nós até cantamos isso, né? Mais, queremos mais da tua presença, mais. Queremos mais da tua presença. Há um desejo na nossa alma transformada. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer para a gente: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que a gente possa manter puro o desejo da nossa alma. Mas Isaías capítulo 26, verso 9, ele vai adiante. Não basta apenas ter o desejo da alma, tem que haver uma busca diligente do Espírito. Uma busca diligente do Espírito. E é isso aí que o pastor Hélio nos ensina acerca do batidão. Diga, batidão. Esse batidão de você estar sempre buscando a Deus, sempre se abrindo por mais dele, gente. Porque se a gente não tiver essa batida, a nossa carne puxa a gente para baixo. Nós temos que estar constantemente renovando a nossa mente. Para quê? Para que a fé governe a nossa vida. Enquanto a carne quer puxar você para baixo, a fé está puxando você para cima, para lugares mais elevados. Assim como Jesus disse: eu sou de cima e não de baixo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei os meus propósitos são de cima e não de baixo. Os meus propósitos são para abençoar. Por isso que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque o propósito é de cima. Aleluia. E Ele está forjando isso em mim e em você. Ele está formando isso em mim e em você. Uma companhia de discípulos que tem o caráter e a formosura do próprio Deus. Ele está formando isso em mim e em você. Mateus capítulo 14, abra lá comigo, por favor. E Jesus tinha esse batidão, Jesus tinha esse estilo de vida. Mateus capítulo 14, verso 22 e verso 23. Se nós quisermos ter mais sensibilidade no Espírito, nós precisamos aplicar essa ferramenta maravilhosa chamada oração. Mateus capítulo 14, verso 22 e verso 23 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Diga, subiu ao monte. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus gastava tempo criando essa conexão de comunhão com o Pai. Para que Jesus pudesse fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, ele sabia que comunhão com Deus era importante. Para que você possa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, saiba que aquilo que Deus chamou você e a mim a fazermos é maior do que nós. É maior do que você, não adianta. É maior do que você, o reino de Deus é maior. O chamado de Deus na tua vida é maior. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo para que a gente ande com Ele, ouça a voz dEle e faça tudo aquilo que Ele nos pede para fazer. Nós não conseguimos, gente, ouvir a voz de Deus na agitação da alma. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei. A palavra saber ali tem o sentido de conhecer por experiência. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que supre cada uma das tuas necessidades, o Deus que está lá antes de você chegar, o Deus que é onipresente, o Deus que criou você com sonhos, com planos, com talentos, com dons, o Deus que usa você para a sua própria glória. Aquietai-vos, aquietai-vos. Para ouvir a voz de Deus.
para perceber a movimentação da presença de Deus, como hoje logo no primeiro culto, eu falei aqui para o pessoal, se você veio no primeiro culto, quando a gente começou a louvar a Deus, alguma coisa mudou, percebe no teu espírito. Enquanto a gente cantava aqui hoje, percebe no espírito que o ambiente muda. Porque enquanto muda agora para melhor, muitas vezes o inferno tenta atacar as nossas vidas e parece que o ambiente muda para pior. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos perceber os ataques do inferno. Talvez você esteja lá no trabalho e alguém se levante e com a percepção do teu espírito você consegue perceber: o inferno está tentando fazer uma investida aqui, eu vou bloquear isso agora no nome de Jesus. Inferno, pode baixar a tua bola, porque aqui tem rei e sacerdote nesse lugar. A Bíblia diz que você está debaixo dos meus pés, porque eu faço parte da igreja, e a igreja é triunfante, a igreja é exaltada, a igreja é plano de Deus, então você pode se colocar no teu direito. Eu te dou uma ordem no nome de Jesus. Perceber os ambientes, gente, como é que a gente ganha isso? Uma vez me perguntaram, talvez, qual seria uma das maiores habilidades que um líder de música ele poderia ter? Sensibilidade no espírito. É claro, precisa saber cantar, precisa saber conduzir, ter habilidade de liderança. Mas para mim a qualidade mais importante nesse momento é a sensibilidade do espírito. É saber o momento de falar e não falar. É saber o momento de cantar o plano, que está tudo organizadinho, e saber o momento de sair do plano. É a capacidade de seguir o curso do rio. Gente, o curso do rio do Espírito nunca é uma linha reta. O curso do rio do Espírito é sempre, ele é dinâmico. Digo, o Espírito Santo é dinâmico. Ele fala com você. Se você for observar na Bíblia, se você for lá em 2 Reis, se você for em Crônicas, você vai ver que nenhum rei ganhou uma batalha da mesma forma que o outro. Sabe por quê? Porque Deus tem uma estratégia para você. É pessoal. Então não adianta pegar a estratégia do irmão. Eu não dependo da estratégia do irmão, eu dependo da estratégia que Deus tem para mim, para aquele momento. Isso nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Ontem Ele me fez vencer daquela maneira. Ontem Ele me fez rodear a muralha 7 vezes, mas hoje Ele diz, continua avançando e vai declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nessa batalha não tereis de guerrear, mas na outra a gente tem que guerrear. O reino de Deus não é reino de fórmula, gente. Sai daqui com isso no teu coração. O reino de Deus não é um reino de fórmulas fixas. É um reino onde nós somos dirigidos pela dinâmica do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é uma fórmula, o Espírito Santo é uma pessoa. Não conseguimos ouvir a voz de Deus na agitação da alma. Olha só esses versos aqui para mostrar como é que Jesus orava, tendo-se, Marcos capítulo 1, verso 35 na tela, tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha uma vida de oração constante, porque ele sabia que como homem, ele precisava da direção do Espírito. Outro verso, Lucas capítulo 5, 15 e 16, diz, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu acho interessante como diz lá em Atos capítulo 10, verso 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual ele ia fazendo, ele ia curando os oprimidos do diabo, mas no finalzinho, para mim tem a chave, porque Deus era com ele. Quando Davi é chamado para estar diante de Saul com a sua harpa, de todas as características que falam de Davi, a mais impressionante para mim era, e Deus era com ele. Porque o nosso talento não é nada para ajudar nesse processo de transformar a vida das nossas pessoas. Eu posso cantar sobre você e não vai acontecer nada.
Eu posso falar, pregar, e a Bíblia fala que a gente não deve basear a nossa vida em sabedoria humana, mas a base da nossa vida está na demonstração de poder do Espírito Santo. Porque não é só o nosso talento, Deus usa o meu talento e usa o teu talento. Mas quando vem a unção sobre as nossas vidas, isso aí tem o poder para despedaçar todo jugo, para quebrar toda a porta de bronze, para quebrar tudo. Como diz o pastor Paulo Canuto, é quebraria total. Vai quebrando tudo, maluco. É a unção que nos capacita. A Oliabe e Bezalel sabiam fazer o que eles deveriam fazer, mas quando veio a unção do Espírito Santo, a Bíblia diz que veio sobre eles uma capacidade de treinar outras pessoas para fazerem aquilo que era preciso fazer para a construção do tabernáculo. Jesus, quando ele tem que começar o seu ministério, o que ele faz? Ele recebe esse batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala que ele entra no deserto e ele é guiado no deserto, mas quando ele sai no poder do Espírito Santo. Da onde é que vem isso, gente? Comunhão com Deus, e Deus era com ele. E qual é a ferramenta que Deus nos dá para aprimorar essa sensibilidade no nosso coração? Oração. Oração. Isso chama a atenção dos discípulos. E os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, nos ensina a orar. E ele começa ensinando Pai Nosso, aleluia. Ele é nosso Pai, Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai, aleluia. Abre lá comigo em Lucas 11, rapidinho. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Ele não te deixa desamparado. Quando você precisa, Ele está lá perto de você, porque Ele é onipresente, Ele está com você. Ele fez a habitação dentro de você. E os discípulos perguntam, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a ter esse relacionamento com Ele. Ele nos dá essas linhas guias. A gente aprende isso na Atos. Então Ele os ensinou, verso 2. Quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E perdoa-nos os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Pai nosso que estás no céu, aleluia. Pai nosso, diga Pai nosso. Diga Ele é meu Pai. Diga para duas pessoas, Ele é nosso Pai, aleluia. Se Deus sabe todas as coisas e é todo poderoso, certamente Ele poderia responder às nossas necessidades sem que tivéssemos de dizer para Ele o que estamos passando, não é verdade? Quantos aí concordam que Deus já sabe, antes mesmo da palavra vir à sua boca, Deus já sabe? Mas por que Ele fala que a ferramenta da oração, a disciplina da oração é tão importante? Porque Deus ama ter comunhão com você. E apesar dEle já saber o que você vai pedir, Ele quer com que você tenha esse deleite de saber que você pode contar com Ele. Então olha só isso, o verdadeiro fundamento da oração é estar aos pés de Jesus. É o fundamento da oração. Por mais que você venha pedir, e a Bíblia fala que você pode pedir, aliás, a Bíblia fala que você deve pedir, a Bíblia fala que você deve pedir com todo tipo de oração, mas o fundamento da nossa vida de oração é nós gastarmos tempo com Jesus. O fundamento da oração é estar aos pés de Jesus. Portanto, a oração, ela tem duas funções vitais nesse relacionamento com Deus. Número 1 é a comunicação, é a comunhão. E é nessa comunhão que nós vamos nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança dEle. E número 2, através da oração, nós fazemos parte dos seus propósitos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, oração, chamado para orar, gente, é o chamado para ter comunhão. É aquele momento que você está, sei lá, fazendo comida, lavando louça, lavando roupa, está trabalhando, e de repente vem aquele chamado aqui dentro. Sabe para que Deus está te chamando? Número 1, para ter comunhão com você. Gente, isso é maravilhoso. Em saber de um Deus que não precisa de nada, Ele ama ter comunhão com você.
Ele ama ter comunhão, ele ama gastar tempo, ele ama contar para você os seus segredos. Ele ama dizer para você, conduzir a sua vida. Ele ama, ele é apaixonado por você. Portanto, a nossa vida de oração deve ser uma vida apaixonada em resposta ao amor dele por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso eu quero me comunicar com ele. Oração não é falar a Deus, oração é falar com Deus. E para isso nós precisamos do envolvimento de duas coisas. Número 1, nós precisamos da palavra viva como nosso fundamento. Na nossa vida de oração, nós precisamos da palavra viva como nosso fundamento. A oração e a palavra devem seguir de mãos dadas. Olha só, Atos 2, capítulo 2, verso 42, a igreja ali tendo aquele seu início, Deus operando através da igreja, e a Bíblia diz que perseverarão. Não era algo que aconteceu durante o período de tempo, eles perseveravam, e quando não dava vontade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a Bíblia fala sobre a escola de profetas, eu já citei isso aqui, eu achei isso muito interessante. A escola de profetas lá em Ramá, de Samuel como professor, depois Eliseu também como professor. E você vê uma escola de profetas que não era para formar profetas no ofício de profetas. A escola de profetas era a reunião de pessoas que queriam ter mais comunhão com Deus. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Você que é apaixonado por Deus, nós estamos numa escola de profetas. Aleluia. Aquela escola de profetas era o treinamento espiritual para que as pessoas fossem cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E o impacto era tão grande que Samuel diz para Saul: olha só, quando você for para aquele lugar que eu estou te mandando, você vai encontrar uma companhia de profetas. E quando você encontrar essa companhia de profetas, aleluia, você será transformado num novo homem. E foi o que aconteceu. Passam por ali e perguntam: não é Saul? É, rapaz, Saul. Ele é profeta. Porque mudou de tal forma a Saul, que ele foi envolvido por aquele ambiente espiritual. E aquele ambiente espiritual começou a definir Saul. Infelizmente ele não se manteve a tal ponto de perseguir Davi. E Davi, você sabe, foge, determinada época ele foge para Ramá, ele vai se encontrar lá na escola de profetas, ele fica lá e Saul já está todo atormentado porque ele não cuidou do seu coração. Ele não cuida do seu coração e aí ele manda uma tropa e a tropa, pum, cai. Não consegue resistir ao ambiente espiritual. Ele manda a segunda tropa e pum, cai de novo. Eles não voltam. O que está acontecendo que esse pessoal não está voltando? Manda a terceira tropa e não volta. Aí Saul fala: cara, se você tem que fazer alguma coisa bem, é melhor que você mesmo faça. E ele vai. E a Bíblia diz que quando ele vai, aquele ambiente espiritual transformador, mais uma vez pega Saul. E a Bíblia fala que ele entra num transe, que ele cai, chega ao ponto de se desnudar. Porque não dá para a gente ficar com os nossos aparatos do mundo na presença de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, será como claro. Nós precisamos nos desnudar na presença de Deus. E quando você está falando com Deus, não adianta ficar cheio de pompa e circunstância. É simples. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Gente, isso é maravilhoso. Nós precisamos da palavra como fundamento. E número 2, nós precisamos do Espírito Santo como dirigente da nossa vida, da nossa oração. A sua oração não pode ser meras repetições. Deixa o Espírito Santo conduzir aquilo que você tem que falar. Eu, particularmente, sempre começo as minhas orações orando em línguas. Eu quero perceber o que o Espírito vai pronunciar através dos meus lábios. Eu não quero que seja apenas mais uma repetição. Eu quero que seja um relacionamento onde eu estou falando com ele, ele ouve, ele fala comigo, eu espero, eu contemplo, eu paro, eu ouço, aí eu respondo aquilo que ele está. É uma conversa, gente. É uma conversa. Me dá nervoso quando você está falando com alguém. Aí a pessoa está falando, e você, caramba, cara, peraí, deixa eu falar também. Aí você tenta falar, a pessoa continua falando.
Quando Deus fala comigo e contigo, se você não parar para ouvir, Ele vai calar. Até o momento que você vai perceber no teu espírito, posso falar? Posso te impactar? Quando já estão prontos para serem impactados pela voz de Deus. Olha só o que Bill Johnson diz nesse livro, Quando o Céu Invade a Terra. Nós já lemos essa citação há um tempo atrás, mas leia aqui comigo mais uma vez. Se o nosso estudo bíblico não nos leva a um relacionamento mais profundo, ou um encontro com Deus, então esse estudo só serve para acrescentar algo mais à nossa tendência de abraçar o orgulho espiritual. Ele continua dizendo, aumentamos o nosso conhecimento da Bíblia para nos sentirmos bem sobre a nossa posição com Deus e para melhor nos preparar a fim de argumentar com aqueles que discordam de nós. Jesus não disse, as minhas ovelhas conhecerão meu livro. É a voz dele que devemos conhecer. Apenas aqueles cuja vida depende da pessoa do Espírito Santo reconhecem de forma consistente a voz de Jesus. E a voz do Senhor sempre será confirmada pelas Escrituras. Qualquer revelação da palavra de Deus que não nos leva a um encontro com Deus serve só para nos tornar mais religiosos. E não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que Deus está falando no teu coração. Que nesses últimos dias nós precisamos intensificar a sensibilidade no nosso espírito. E é por isso, eu não sei se você já tem percebido. Pastor Wesley falou isso na semana passada, pastor Carlinhos também. A gente orou aqui porque nós precisamos intensificar isso na nossa vida. Jesus está voltando, gente. Nós precisamos intensificar, os dias são maus. Ele quer te dar livramento, Ele quer te dar direção. Ele quer fazer você avançar, mas como é que Ele faz isso? Sensibilidade. Diga, sensibilidade. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 25. E a gente tem esse modelo no Velho Testamento, que é o modelo do tabernáculo. Êxodo 25. Se você crer em mim, na minha pessoa, rios de água viva fluirão de dentro de você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto os que se aproximam de Deus, na King James atualizada diz, devem reconhecer que Ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia está cheia de menções de relacionamento, gente. Êxodo 25, verso 8, diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pula lá para o verso 40. Diz assim, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado aonde? No monte, no lugar elevado. Então o desejo de Deus é habitar. A palavra habitar aqui, Sharem, significa habitar, residir, um lugar de descanso, um lugar de prazer. Eu peço com que vocês façam esse tabernáculo para que eu possa habitar, residir, descansar em você. A gente encontra na fé o nosso lugar de descanso, mas Deus encontra no nosso espírito recriado um lugar de descanso, um lugar onde Ele se sente em casa. Você é a casa de Deus. Não sabeis que vós sois o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus. Ele encontra descanso, Ele encontra prazer em você. Da onde é que vem esse desejo de orar? Vem de dentro. Vem de dentro, gente. A carne não quer. A carne não deseja, estou ocupado nesse momento. Espera aí que eu estou fazendo esse trabalho aqui agora que é mais importante do que eu falar com Deus. Espera aí. O desejo de Deus, então, não é viver afastado do homem, mas viver com o homem. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que fazia o quê? Andava no jardim,
pela viração do dia. A palavra viração do dia tem o sentido de uma brisa suave. Um símbolo de descanso. Você lembra lá em 1 Reis, capítulo 19, que Elias não conseguiu ouvir a voz de Deus no terremoto, no trovão. Ele só ouviu a voz de Deus na brisa suave. Mais uma vez eu digo para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Apocalipse 21, verso 3, aqui na tela diz: então ouvi grande voz. Gênesis diz que ele andava na viração do dia, tinha comunhão com Adão e Eva. Em Apocalipse, o último livro, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não tem vida mais triste do que uma vida religiosa. Uma vida onde nós falamos que nós conhecemos a Deus, que nós somos cristãos, mas nós não gastamos tempo ou investimos tempo na presença de Deus. Não tem coisa mais triste dentro da igreja do que uma igreja religiosa, uma igreja sem vida. Ele está nos chamando para a gente avançar, para a gente quebrar essa barreira, para a gente andar para frente com Ele, assim como Enoque andava com Deus. E a palavra andar ali tem o sentido de andar de mãos dadas, andar tão próximo. Ele é meu amigo, de andar como Moisés, e Deus fala isso, Ele é meu amigo, eu converso com Ele. A Bíblia diz que Moisés ia lá para dentro da tenda, Josué ficava do lado de fora. O que Moisés ia fazer? Ele ia conversar com o seu amigo. Ele ia investir tempo com o seu amigo, para que ele pudesse fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Talvez você não tenha um chamado ministerial, mas você tem um chamado para você influenciar pessoas onde quer que você esteja. Para isso, nós precisamos do nosso amigo, o Espírito Santo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Oh, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, te amo, meu amigo. Nele a gente pode confiar. Porque você conhece ele, gente. Ele fala: eu vou fazer esse tabernáculo para que eu e você a gente possa andar com ele. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer ter um relacionamento com você. Um Deus que poderia viver a existência dele toda, de eternidade em eternidade, sendo adorado pelos anjos. Mas Ele cria uma raça de pessoas, a sua imagem e semelhança, e deposita em nós um espírito vivo, para que através do nosso espírito, nós possamos ter relacionamento com Ele, e impactar o mundo sobrenatural. É o sobrenatural agindo no nosso natural. Como é que faz isso? Pela sensibilidade do nosso espírito. Como é que a gente ganha essa sensibilidade? Na oração. O tabernáculo, gente, era um lugar de encontro. Era chamado de santuário, ou lugar da santidade do caráter de Deus. Era chamado o tabernáculo, lugar da habitação de Deus. Era uma tenda, era o tabernáculo da congregação, era a casa do Senhor teu Deus, era o tabernáculo do testemunho. E esse tabernáculo, ele era feito segundo um modelo. Ou seja, a nossa vida de comunhão, ela é regrada por um modelo. Ela não é feita de qualquer forma, ela tem um modelo. O modelo do tabernáculo, gente, apontava para a obra consumada de Cristo. A Bíblia fala que nós podemos nos aproximar, nós podemos viver na presença dele por causa do sangue de Jesus.
Não por causa da nossa adoração, Ele está presente, queira você ou não, saiba você ou não, adore você ou não, Ele está com você. Mas quando nós nos abrimos em adoração, nós começamos a perceber, e o modelo do tabernáculo apontava para a obra consumada de Cristo. Olha só essa imagem, esse era o tabernáculo, esse era o acampamento. Você está conseguindo ver a cruz? No meio da cruz, o tabernáculo. O cerne da cruz é comunhão com Deus. Jesus nos salva da ira, do inferno. Para quê? Somente para levar você para o céu, para que você tenha uma vida boa aqui nessa terra? Não! O cerne de tudo é comunhão com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, aleluia. E hoje eu e você podemos ter comunhão com Deus. O modelo do tabernáculo apontava para a obra consumada de Cristo. O modelo do tabernáculo foi dado em um lugar elevado. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 17. Você conhece essa passagem? Que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E eles vão orar. Agora Jesus chama os seus amigos mais íntimos. Eles vão orar. E aí você conhece ali que Jesus é transfigurado. Ele muda de aparência, ele revela o sobrenatural. O céu se manifesta naquele lugar. E Pedro diz, que é isso? Vamos fazer uma tendinha aqui para Moisés, para Elias, para Jesus. E vamos ficar aqui. Eu estou falando para você que o seu encontro com Deus impacta a sua vida, para que você desça da montanha e possa impactar a vida de outras pessoas. Porque os discípulos aqueles que estavam lá no pé da montanha, eles não estavam conseguindo expulsar os demônios. Eles não estavam conseguindo fazer aquilo que Jesus tinha dado autoridade para eles fazerem. E Jesus diz, lá no verso 21, mas essa casta não se espelhe senão por meio de oração e de Jesus. Não está falando que você tem que jejuar 40 dias. Jesus, jejum. Não está falando que você tem que jejuar 40 dias aí, depois de 40 dias aí que você vai estar com a sua energia espiritual lá em cima. Não. Oração e jejum, sabe o que é? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É o cerne, é o fundamento da oração e do jejum. Interessante no verso 20, quando os discípulos desceram e encontraram um jovem possesso e não puderam expulsar o demônio por causa da pequenez da fé deles. A Bíblia, a mensagem traduz esse por causa da pequenez da fé deles. Olha só como é que a Bíblia, a mensagem traduz. Porque vocês não levam Deus a sério. O que é a fé, gente? A fé é viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele, estando em total e completa dependência dele. Isso é fé. Sem fé, sem essa total união com Deus, sem depositar tudo o que você é e tem nele, sem estar em total e completa dependência dele, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível cumprir aquilo que Ele nos chama para fazer. Ele nos dá essa ferramenta da fé. Kenneth Hagin diz que comunhão com o Pai é a origem da fé verdadeira. Por que aqueles homens, eles não conseguiram expulsar aqueles demônios? Porque eles não estavam mantendo a sua comunhão com Deus. É o que Jesus fala, simples assim. Vocês não estão gastando tempo com Deus. Quanto tempo eu tenho que estar aqui com vocês? Eu já ensinei para vocês. Olha o exemplo da minha vida. Olha como é que eu faço as coisas. Eu sou o modelo para vocês de Jesus. E Jesus gastava tempo com Deus. E Deus era com ele. E quando Davi começa a dedilhar da sua harpa, a Bíblia fala que o espírito maligno de Saul foge. Deixa de o atormentar. Por quê? Porque ele tocava bem? Não. Porque Deus era com ele. Simples assim, vira para duas pessoas e diga assim, é desse jeito. Porque Deus era com ele. A nossa vida de comunhão com Deus
deve tocar a nossa vida natural. Não há razão em subirmos se não descermos e impactarmos a nossa vida cotidiana. Viva uma vida normal com uma perspectiva sobrenatural. Isso é andar no Espírito. Nós andamos no Espírito, diz Mike Bickle, na medida que falamos com o Espírito. Não é você andar com o Espírito só desapercebido. Você anda no Espírito na medida que você fala com o Espírito, na medida que você tem comunhão com o Espírito. Isso é andar no Espírito. Não há como dizermos que temos um relacionamento com o Espírito se negarmos a sua voz. Eu acho muito interessante, dentro do tabernáculo, você já viu a imagem do tabernáculo, né, Ai, gente, onde é que eu estou indo? Beleza. Olha só, que dentro do tabernáculo, se você unir todos esses utensílios, você também vai ver uma cruz. Andando da bacia do altar de sacrifício, a bacia de bronze, está seguindo, de um lado entra no Santo dos Santos, de um lado o candelabro, do outro lado a mesa de pães, no meio ali o altar, né, de bronze, o que simboliza a nossa vida de oração. E o interessante, se você pegar o altar de bronze, as brasas que aqueciam o incenso eram as brasas do altar de sacrifício. Ou seja, o que deve aquecer o seu coração quando você estiver orando? Lembre-se do altar de sacrifício. Lembra-se da obra consumada de Cristo. Isso deve aquecer o teu coração para que você fale com um Deus de amor, um Deus que chega perto, um Deus que rasgou o véu, um Deus que disse: você pode agora se aproximar. Hebreus chega ao ponto de dizer que esse altar de oração, ele entrava para dentro do Santíssimo Lugar. Ou seja, a oração nos leva a perceber mais a presença de Deus. Olha só que lindo, gente. Quer aprender a ter um espírito mais sensível? Gaste tempo em comunhão com Deus. Gaste tempo em oração. Gaste tempo buscando essa presença maravilhosa, se abrindo para que o Espírito Santo, dando espaço para que o Espírito Santo possa falar com você, gente. O tabernáculo já nos revela isso no Velho Testamento. O objetivo da vida de adoração é ser impactado através da sua intimidade com Deus. O utensílio mais próximo da arca da aliança era o altar de incenso. E incenso sem fogo é apenas pó. Já estou terminando. Incenso sem fogo é apenas pó. Oração sem a obra consumada de Cristo Jesus são apenas meras palavras. Sem você ser impactado pelo mundo sobrenatural, são apenas repetições. E nós não estamos em tempo de apenas repetirmos as orações que nós fazemos toda vez que nós nos juntamos. Nós estamos num tempo onde nós devemos crescer em sensibilidade para orarmos e estabelecermos o céu na terra. Quando você abre os teus lábios, você está dando legalidade para que o céu se manifeste na terra. Quando você diz que Ele é o seu pastor e que nada te faltará, você apenas está homologando, você apenas está concordando com aquilo que Ele já fez no céu, e você está dando abertura para que o céu invada o seu lugar de trabalho, a sua casa, o seu condomínio, a sua vida, a vida dos seus familiares. Quando nós oramos, quando nós declaramos, nós estamos dando espaço para que Deus venha ser Deus onde quer que nós estejamos. Como é que nós crescemos nessa vida de sensibilidade? Através da oração. Fique de pé comigo, por favor. Através da oração. Incenso sem fogo é apenas pó. Isso fala da nossa vida de oração incendiada, a nossa vida de oração apaixonada. Não deve ser algo burocrático, mas deve ser feito com um senso de aliança. No incenso ali, no altar de incenso ali, eles colocavam sal junto com o incenso. E o sal nos lembra da aliança.
da aliança que nós temos com Ele. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de comunhão. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que manda a sua palavra e sara a todos. É um Deus que diz que a minha palavra não voltará para mim vazia. Sabe por quê? Porque o rio que vem do trono de Deus vai passar através de você e você vai produzir rios. A palavra que Ele lançar no teu coração vai prosperar. A palavra que Ele lançar no teu coração vai frutificar e nunca vai voltar para Ele vazia. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Rei. Porque nós podemos te buscar e nós encontramos. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Nós podemos perceber no nosso espírito a tua movimentação. Nós podemos perceber no nosso espírito para onde o vento vai. E nós podemos seguir a movimentação do teu espírito. Aleluia. Gera em nós, Senhor, essa sensibilidade. Gera em nós, através da comunhão contigo, Senhor, essa sensibilidade no nosso espírito. A sensibilidade que Jesus tinha. Obrigado porque Ele nos deixa o modelo. E o modelo que Ele nos deixa é que Ele se separava para orar. Ele era dirigido pelo Espírito. Uma hora Ele dá uma palavra, na outra Ele cospe no chão e faz lama. Ele é dirigido pelo Espírito. Precisamos cada vez mais da Tua direção, Espírito Santo. Tu és um Pai maravilhoso. Obrigado por essa comunhão maravilhosa no nosso espírito. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Incomparável Deus de justiça. Eterno para sempre. Sem começo e sem fim. Que luta as minhas lutas e me capacita, fortalece os meus braços. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Rei. E eu estarei com eles, aleluia. Eu estarei com eles, aleluia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está apenas falando aqui do batismo nas águas, ele está falando de uma imersão em Deus. No nome, no caráter, na personalidade de Deus. Ajude pessoas a se tornarem discípulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o discípulo é aquele que se torna como o seu mestre. E ele continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, diz Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Obrigado, meu Rei. Obrigado por mais uma vez nos lembrar numa noite como essa. De forma tão simples, Senhor, nos lembrar que o Teu desejo é ter comunhão com os Teus filhos.